Olá a todos, bem-vindo novamente à conversa com o Rodolfo Basílio. Hoje a gente tem uma convidada especial, empreendedora e empresária, Rafisa Stephanie, que é uma empreendedora aqui no Reino Unido, que é dona proprietária da clínica Harmony, que é uma clínica que oferece serviços de estética para as mulheres aqui no Reino Unido, oferece extensão de cílios, oferece também pigmentação e harmonização facial. Rafisa, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de participar na conversa com o Rodolfo Basílio. Obrigada. O prazer é meu estar aqui hoje. Isso aí, Rafisa, vamos começar com a sua jornada. Vamos voltar lá para o Brasil. Você é advogada de formação? Ou como é que essa história de você ser advogada antes de entrar na área da estética? Sim, minha primeira formação foi em Direito. Estudei, tirei OAB, tudo. Em seguida eu fiz 1 ano e meio de Medicina e vim para Londres e entrei na área da estética. Sim, então não estava nada combinado. Quer dizer, Não. você se formou advogada porque você queria ser advogada, trabalhar no escritório de advocacia? Como é que começou essa história do advogado? E aí como é que você começou a estética? Como é que foi essa alteração, né? Essa mudança entre ser advogado para estética? Como é que a estética apareceu nesse caminho? Na verdade, o meu sonho sempre foi ser médica. Mas com alguns percalços da vida, eu acabei indo para o direito, porque direito abre um leque de opções, aí dá para fazer concurso. Então, fui parar no direito. Fiz direito, quando eu terminei direito, eu quis tentar medicina de novo. Mas na época minha mãe falou que não tinha como financeiramente, que era para eu estudar para a OAB e fazer com o que eu tinha já em mãos. Sim. Então eu comecei a estudar para a OAB. E na época que eu comecei a estudar para a OAB, eu fiz o meu primeiro curso, que foi o de designer de sobrancelhas, que foi para eu me manter enquanto eu estudava para a OAB. Mas você chegou a estudar medicina também ou não? Ou começou o curso ou não? Ou você nem começou? Você acabou a OAB, acabou o curso seu de direito e depois você passou na OAB e depois você fez a medicina ou você não chegou a fazer a medicina? Fiz 1 ano e meio. Você cursou 1 ano e meio de medicina? Eu passei na OAB e depois de alguns meses eu fiz 1 ano e meio no Paraguai. Você foi estudar medicina lá. Super comum, Paraguai. não? Um monte de gente Sim. estuda lá a medicina, não? Sim. Paraguai e Argentina também, né? Os brasileiros, não é isso? Na minha cidade fica muito próxima da fronteira. Então, fica 300 quilômetros. Da onde que é originalmente? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá, E próximo tem Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã. tá. Então, eu fui até lá, pesquisei as faculdades e me mudei. Eu me mudei no começo de 2020. Janeiro de 2020 eu me mudei para Ponta Porã. E aí veio o Covid, então? Aí veio o Covid. E aí mudou tudo. Mudou Aí você tudo. correu, fez a mala do Paraguai e foi pro Brasil. Sim, eu fiquei 40 dias morando realmente no Paraguai. Sim. Depois voltei para casa da minha mãe e continuei os meus estudos online. Tinha aula todo dia, normal. E a minha irmã, na mesma época que eu fui pro Paraguai, a minha irmã veio para Londres. A minha irmã veio para Londres para ter um ano sabático. Sim, pra vir pra cá, aproveitar. conhecer, Sim. ver como as coisas funcionam. Exato. Que é ótimo também. Eu recomendo todo mundo fazer isso. Sim, eu também recomendo. Né? Vai para Londres, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, fica um par de anos aí fora para conhecer, ver oportunidade de conhecer setores diferentes. É legal isso aí, não? Eu acho que você viajar para fora, independente para o que você for fazer, eu acho que amplia a sua visão de mundo. Sim. Porque a minha cabeça hoje é totalmente diferente de quando eu saí da minha cidade. Sim. Eu pensava muito ali dentro da caixa. Sim. E da caixa não saía, né? Não, e para mim aquilo ali era muito e estava ótimo. E quando eu saí e vim, né, para cá, eu percebi que o mundo era muito maior do que eu imaginava e que as oportunidades são muito mais atrativas e existem muito mais Sim. oportunidades do que a gente imagina. Sim, sabe uma coisa que também me chama atenção, que me chamou a atenção como estrangeiro vivendo no exterior, é que você começa também a ser um pouco mais flexível com as coisas, você não acha? Com as oportunidades. E você não é porque eu fiz isso que eu vou ter que fazer isso no futuro. Não é você começa a ver as coisas e explorar oportunidades diferentes, eu acho. Não é mais ou menos por aí ou não? Com Não? certeza. E sem crítica e sem, como que eu te diria?
sem nenhum tipo de crítica, nem positiva nem negativa, você entende? Sim. Você, por exemplo, você deixar... eu estudei, é um exemplo, você está dizendo de você advogada, está na área de estética, é uma mudança radical, às vezes, para parâmetros normais, parâmetros comuns, né? Sim. Geralmente o advogado, ele acaba de se formar como advogado e vai trabalhar como advogado. Mas aqui, por exemplo, no Reino Unido é super comum, você tem professor de geografia que é contador. Eu tenho lá, numa das empresas que eu trabalho, por exemplo, eu tenho lá um professor de história que trabalha na administração. Quer dizer, tem essa coisa de querer fazer uma outra coisa e não aquilo que, entende, que fez a formação e tal. E isso amplia as possibilidades, você não acha? Sim, com certeza. E aí me conta, aí você então no Covid, o que aconteceu? Você pegou, estava no Brasil, Fiquei estudando remoto. remoto. E quando foi em outubro, a minha irmã, ela ficou presa aqui, porque deu lockdown, ninguém entrava, ninguém saía. E aí, quando abriram os voos, né? Ela não queria voltar ainda, mas ela não estava muito bem. Então, eu vim para dar um apoio emocional e para ter também um momento, vamos dizer, um momento sabático. Porque minha vida inteira eu estudei muito. Sim. Então, eu sempre juntei uma coisa na outra. Então, eu nunca tive um momento de falar assim, não, vou me permitir viver. Então, eu falei assim, eu quero ir. Mas aí você veio durante o lockdown ou não? Sim. Eu cheguei É isso aqui... que eu tô. Você veio explorar o ano sabático no lockdown. Quer dizer, essa aí é a decisão... Foi uma coisa meio estranha, mas... você veio para correr risco. Veio para correr risco, né? É. Dia 1º de novembro eu cheguei a Londres. E acho que foi dia 7. Eu tava no meio da restrição. Fechou de novo. Mas eu acho que tudo acontece por um motivo, né? Sim. Então... Você foi a última dos moicanos. Quando você entrou, fechou. Eu lembro essa época aí. Foi em novembro. Não, foi teve um período ali de 1 mês e meio que pareceu que era para dar aquela última ajustada. Dali para frente, fechou tudo. Todo mundo fechou. Foi. Eu acho que fechou dia 6, 7, não me lembro. Mas foi assim, muito próximo de quando eu cheguei. E aí, depois eles abriram perto do Natal e bem em cima do Natal eles fecharam de novo. Mas enfim, eu vim mesmo para ter um momento de me permitir viver o que dava. Claro. E ficar mais com a minha irmã. Dar esse suporte emocional que ela precisava no momento. Sim. E aí você trouxe o seu kit de fazer a extensão de cílios junto, não é isso? Trouxe. Trouxe na mala lá? Trouxe. Porque minha mãe falou o seguinte, ela falou, eu vou te dar passagem e vou te dar 200 libras. Esse é seu dinheiro para você começar seu negócio próprio. Exato, ela falou assim, agora se manter lá você vai ter que trabalhar, porque eu não tenho como te manter em libras ganhando em reais. Eu falei, tá, tudo bem. Coloquei minhas coisinhas de sobrancelha, coloquei minhas coisinhas de cílios, tudo dentro da mala. Eu falei, chego lá, eu trabalho. Vou me virar. Chegar lá... E foi o que eu fiz. Eu cheguei, passou uns 20 dias, minhas 200 libras foram embora, porque eu achei que eu tava rica, né? Não, em casa só pedindo Uber Eats, né? Não, menina, transporte aqui é caríssimo. Aí eu saía pra comer... Gastava também. Quando eu vi os 200 libras, eu já tinha ido. Foi embora. Foi embora. E aí, o que você fez para você dar esse overturn, para você superar essa situação aí, então? Como é que você começou a pegar os seus primeiros clientes para você fazer a extensão de cílios? Como é que começou isso aí? Eu peguei dinheiro emprestado para comprar algumas coisas, porque eu fazia depilação no Brasil também. Então, eu comprei termocera, cera, as coisas que eu precisava para iniciar as depilações também. Então, eu peguei o dinheiro emprestado, comprei o que eu precisava e aí eu comecei a postar nos grupos de brasileiros do Facebook. Tem um monte de grupo, né? Tem muitos. Já me falaram, e alguns empresários que vieram aqui participar, aqui nessa conversa comigo, muitos deles falaram, eu nunca utilizei essa ferramenta. Funciona ou não? Funciona. Muitos, assim, eles perdem um pouco o foco, né? Mas existem grupos que funcionam super bem e realmente as pessoas estão ali para te indicar, para pedir ajuda e as pessoas realmente tentam ajudar. Mas como é que funciona esse processo, esse flow lá como é que começa o grupo? Alguém vai lá e seleciona muita gente? Como é que funciona? De onde vem os telefones? Eu não sei. Ou você não sabe? Eu não sei nada. Eu não sei te dizer, mas assim, eu conheço uma menina que ela é dona de um grupo
de mulheres. Ah, você é aqui. dono do grupo, então? Ela é dona. Ah, tá. Então, ela pegou para administrar. Tá. Então, esse grupo é um dos grupos mais corretos, mais certos que tem aqui. Realmente as pessoas se ajudam, só entre mulheres que moram no Reino Unido. Então, realmente as pessoas se indicam, se ajudam. Ah, que super legal essa iniciativa aí. Sim. Se acontece de ocorrer briga ou xingamento, essas coisas, ela tira do grupo. Então, funciona. Ela administra bem, então, administra. o tal do grupo do WhatsApp. É do Facebook. Ah, é do Facebook o É grupo do Facebook. Ah, tá, desculpa. Eu tinha entendido que era o WhatsApp. Não, é do Facebook. Porque tem também o WhatsApp, tem grupo de WhatsApp que as pessoas usam também. Tem também. Tem também. Aí, para você entrar, você tem que conseguir o link do WhatsApp. Mas existem também grupos de WhatsApp. Eu vou explorar isso depois um pouquinho também, porque é meio que uma novidade, assim, uma ferramenta, uma estratégia, um pilar que eu nunca me atentei, nunca explorei e coloquei a mão. Mas legal. E aí você foi no grupo lá e falou o quê? Estou fazendo inserção de cílios, é isso? Sim, Depilação, serviços e tal? Ofereci, falei que eu era esteticista, que eu trabalhava na área, fazia design de sobrancelhas, extensão de cílios, depilação, que eu atendia a domicílio, e eu coloquei uma fotinha de uns cílios lá, de uma sobrancelha que eu fiz. Bem feita. Sim. Tá, e aí isso aí a propaganda tá lá. Fez, e aí te ligaram isso ou não? As pessoas começaram, elas comentavam embaixo da publicação, Sim. ou às vezes me mandavam direct naquele Messenger, né, do Facebook. E foi assim. Ou, por exemplo, se a pessoa comentava, quero saber mais, eu pegava, entrava em contato com ela, me passa seu telefone, ou entrava pelo Messenger mesmo e começava a conversar para tentar vender o meu E aí você trabalho. começou a vender lá o serviço e começou a pegar assim, é isso? Foi. E aí você fazia como? Você atendia em casa, você ia a domicílio na pessoa? Como é que você ia? Eu atendia a domicílio, então eu pedia o postcode da pessoa e via a distância e cobrava ali 5, 10 libras de transporte, de para deslocamento, de um lado pro outro. e ia até a casa da pessoa atender. Olha, eu cheguei já a ganhar nada. Não, mas isso é interessante, meu. Você sabe que a primeira empresa que eu comecei no Reino Unido, que é uma empresa um escritório, uma empresa de contabilidade, eu comecei assim também. Na época não tinha os grupos, mas tinha as revistas, na época de Lero, sei lá o que, isso é bem antes. Você é novato aqui, você está aqui 5 anos. Aqui é macaco velho, tô 20, entendeu? Então eu já passei por todas. E a gente colocava lá propaganda e assim também, com celular, não sei o que, me ligando. Eu trabalhava manhã, tarde, noite, sem parar, sábado, domingo, ia na casa das pessoas. Atendia a gente até no Tube Station, sabe? Em estação. É assim que eu comecei e que muita gente começa. Sim. Né? É interessante isso, né? Que aí você vê a evolução, né? E você fica até orgulhoso da evolução de verdade, né? Porque veja bem, você começou uma empresa, vamos lá, hoje você tem um centro estético, mas você começou uma empresa com praticamente 200 libras. Foi. Não é isso? Então vamos ensinar agora aqui para nossa audiência, aqui para o pessoal, como é que a gente começa um centro estética com 200 libras a jornada, né? Do zero, ou melhor, dos 200 até a situação que você está hoje. E aí como é que é? Você atende em casa, depois foi atender na sua casa ou não? Foi. Eu atendi em casa durante uns 8 meses e além de atender em casa eu ainda fazia limpeza. Então eu fazia cleaner e tentei delivery, mas não deu muito certo. Sim, não, Foi um dia. Não, delivery, o que aconteceu? Você entregou a caixa errada, meu. Não, eu fui fazer delivery de bicicleta. Sabe aquelas bicicletinhas pequenininhas? Sei. Que a rodinha desse tamanho? Sei. Aquela é toma-tomba, meu. Inverno. Eu não encaro isso aí, de jeito nenhum. Um invernão. Eu acho que eu entreguei umas 2, 3 comidas, né? Parcelas. A última, eu lembro que era assim, eu acho que deu 1,4 milhas, 2,4. Eu sei que era muito longe. No meio do caminho eu tive que colocar a bicicleta nas costas, porque eu tive que subir uma escada para passar. Sabe quando vai passar em cima do trilho? Sim. Que tem aquela pontezinha? Sim, não, matou. Me mandaram, o Maps me mandou por esse caminho. Eu só sei que eu saí dessa entrega e falei assim, nunca mais. Não, imagina isso não aí, é pra mim. Só chegou a pizza, chegou lá congelada, virada. Bem isso. Eu falei, não, delivery não é pra mim. Mas delivery eu te digo, não é pra qualquer um. Não. E aí eu consegui uma oportunidade de trabalhar em um salão. Ah, isso aí, então... Então eu trabalhei 1 mês em um salão
Depois de um mês, a dona me ofereceu alugar o espaço. Porque eu acho que ela estava mudando, né, de um salão pequeno para um salão um pouco maior. E acho que não estava muito, a rotatividade não estava muito ainda, então ela falou, olha, eu não consigo continuar te pagando, mas se você quiser alugar a sala e continuar por aqui, aí eu fiquei com medo. Porque você está correndo o risco você agora, porque você tem que pagar, né? Exato. Então, olha que engraçado, ela tirou o risco dela para colocar o risco para você, né? Foi. A tática, né, do empresário, né? Olha, não consigo trazer cliente suficiente para você, então agora você vai ter que caminhar com a própria perna. Então agora você vai lá e aluga o salão, aluga a sala, o espaço. Mas para você também é o risco, mas também vem a possível oportunidade, não? Com certeza. Porque você fala, então agora eu vou trazer o cliente também, o cliente é meu, a gente vai fazer a parceria, mas também eu também não vou te garantir que eu vou ficar aqui a vida inteira. Exato. Não é isso? Exato. Aí vem a oportunidade. Sim, eu fiquei durante uns 8 meses, não me lembro muito bem, trabalhando nesse salão. No começo eu fiquei com medo, porque apesar de advogada, eu fiz algo muito errado. Eu não assinei um contrato. Fê. Eu fui... Você foi no fio do bigode lá. Sim, e eu acreditei na palavra dela. Eu conversei com ela e ficou acordado que seria 150 por semana. Eu falei, tudo bem. Quando ela me pagou, eu dei 2 semanas de depósito e já dei 2 semanas de aluguel. Sim, adiantado. Adiantado, porque eu pensei, eu vou pagar, porque eu sei como eu sou ansiosa, eu vou ficar ansiosa com medo de não dar conta de juntar o dinheiro da semana. Então, eu já deixei pago. Quando acabou as 2 semanas, eu não sei te dizer, mas Deus é tão bom que começou a aparecer tanta cliente, eu não sei te explicar, desses grupos mesmo e de indicações, e eu comecei a trabalhar muito. Então, assim, eu trabalhava das 9 às 7, das 9 às 8, e aí deu essas 2 semanas, fui pagar o aluguel, ela falou, não, agora é 200. Olha que coisa. Mas aí já é uma exploradora, né? A pessoa, entendeu? Não é nem questão mais de ser empreendedor nem nada. Aí já é exploração das pessoas. Sim. Eu fiquei bem chateada e até conversei com meu marido e falei, será que eu continuo? Ela já não tinha te dado esse contrato já por querer, só para ela poder ter a situação de, ó, eu faço o que eu quero. Eu te ponho quando eu quero, eu te tiro como eu quero. Coloco entendeu? o valor que eu quiser, assim. Isso aí. E aí eu falei, vou tentar. Eu vou tentar, se não der, eu saio. E aí eu continuei. E aí parece que aparecia mais cliente. Não, mas isso aí é uma maravilha. Graças a Deus. E fiquei ali durante uns 6, 8 meses, mas eu já queria ter o meu cantinho. Porque não estava muito bom o ambiente, então eu preferi sair. E foi quando eu passei o meu espaço para dentro da minha casa. Aluguei um apartamento maior, Sim. com 2 quartos, e um dos quartos eu fiz o meu espaço. Então, tinha o meu espaço, tinha um banheirinho que era só das clientes. É bem de divididinho. Então, assim, todas as portas fechadas, ninguém nem achava que eu morava lá. Então, era uma salinha. Ficou bem separado, parecendo que era uma entrada comercial. Exatamente. Não, isso é uma maravilha. Ótimo. Isso é uma maravilha, porque quando eu comecei lá atrás, 20 anos atrás, numa das empresas lá que eu te falei que é da contabilidade, eu comecei também em casa, também num quarto. E olha que engraçado, eu compartia, inclusive, os outros quartos da casa com outras pessoas. E eu tentei fazer essa entrada comercial, mas eu não conseguia. Morava um pessoal do Iraque embaixo, fazia barulho, sabe? Não tive essa mesma oportunidade, sabe? Então era bem residencial mesmo, sabe? Sei. Eu procurei muito. Para tentar procurar exatamente isso, tentar dividir bem, para não ter você não se sentir invadido, claro, né, a sua com parte certeza, residencial. E a sala era assim, 5 metros quadrados, bem pequenininha mesmo. Sim. E foi ali que eu comecei a atender as pessoas que vinham. Sim. Isso. E aí, você atendeu lá na sua casa durante quanto tempo nesse seu estúdio domiciliar aí? Foram 3 anos. 3 anos ali? 3 anos. Sim. Só que chegou um momento que eu precisei ampliar, porque eu já não estava mais sozinha, eu já precisei, né, de uma pessoa para me ajudar, então
Dentro da minha sala eram 2 macas. Era muito pequenininho. Então, eram Sim. 2 macas. Aí, eu comprei a minha primeira máquina. Sim. Que foi a máquina dele? A Haifu, que é a Ultraformer. Trabalha a parte de bioestimulação de colágeno, queima de gordura, Tá. tratamento de flacidez de pele. E eu comprei essa máquina. Só que a minha sala era muito pequena. Então, ela ficava num cantinho que, quando ia usar, se a minha cliente quisesse sair, não dava. Tinha que tirar e afastar. Então, essa era muito pequenininha. E aí, a gente começou a procurar um lugar para ter mais conforto e dar mais conforto para a cliente também. Sim. E aí foi quando eu encontrei a clínica onde eu estou hoje. Que é em Canário Wharf, não é É, isso? em Canário Que aí é a Harmony, não é isso? É. Então Aí vamos falar um pouquinho agora sobre a Harmony, então, né? E um pouco sobre os serviços da Harmony. A Harmony, como eu mencionei aqui anteriormente, me corrija se eu estou enganado, mas trabalha com micropigmentação, inserção de cílios, harmonização facial. Esses são os serviços principais, é isso? Sim. Tá. Vamos falar um pouco sobre a extensão de cílio. O que é a prestação de serviço de extensão de cílios? Só para eu entender um pouco. A extensão de cílios é o procedimento em que eu colo um cílios artificial em cima dos cílios natural. Tá, para aumentar, para dar... Ele aumenta, ele dá curvatura e dá mais densidade, mais volume pro olhar. E qual que é a finalidade principal de quem vai lá fazer uma extensão de cílios? Só para eu entender. Praticidade. É praticidade. É você acordar pronta para ir trabalhar, para sair. Por quê? Maquiagem, a gente perde um tempinho ali. Ou um tempão, né? Tem umas mulheres que demoram um tempão, mas tudo bem, vamos tentar ver, analisar a produtividade. Né? Tudo depende do ponto de vista. Exato. O tempinho você... Exato. Né? Mas a extensão de cílios, por você já ter a extensão de cílios, você já diminui muito esse tempo. Porque muitas mulheres passam um corretivo, às vezes uma base, corretivo, pozinho, e o cílio está pronto. E um batom. É só isso que precisa. Então, é praticidade. É a pessoa realmente, porque aqui todo mundo é muito corrido. Então, quanto mais prático for o dia, melhor. Então, a extensão de cílios, ela traz essa praticidade. Tá. Não tem a questão também não a maneira como a cliente ela aparece depois da aplicação também dos cílios ou não? Tem alguma coisa com, eu digo, não sei, sensualidade, por exemplo, também? A mulher que vai lá pôr a extensão, ela tem também isso como objetivo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, eu acho que muitas mulheres que procuram a extensão de cílios, elas querem se sentir mais bonitas. Então, elas querem se sentir mais elegantes, mais sensuais. Isso. Então, sim, tem Mas tudo é mais a ver. sensual do que a praticidade ou é mais praticidade do que a sensualidade? Só para eu tentar entender. Eu acho, não seria sensualidade. Porque nem toda mulher faz uma extensão de cílios querendo ser sensual. Mas eu acho que é muito a ver com autoestima. Porque muitas chegam me pedindo para fazer a extensão de cílios porque elas estão com cara de doente. Elas usam muito essa frase, eu tô com cara de doente. O que é tá cara de doente? Cara de doente é porque a grande maioria das pessoas, os cílios, ele é mais retinho. Então, se você olha uma mulher sem maquiagem, sem nada, muitas vezes você olha e você não consegue ver os cílios dela em si. Você vê ali, às vezes, uma marcação preta mais próxima da pálpebra, mas os cílios, a curvatura não tem. Então, muitas pessoas, quando olham você, principalmente se a cliente usava a extensão de cílios antes e passou um tempo sem, e as pessoas que conhecem ela estão acostumadas a vê-la com cílios, se vê sem, vai tá achar um com horror. tá com cara de doente. Tá cara de doente, entendi. Então, isso é aquele rosto mais neutro. É um rosto neutro, sem nada destacando. Sim. Seria uma cara de doente. Entendi. Mas, enfim, essa história da extensão de cílios, ela ganhou popularidade faz quantos anos? Faz poucos anos, assim. Nos últimos 20 anos que está ganhando mais popularidade? Estou enganado ou não? Olha, até menos. Tá. Pelo menos na minha cidade, que eu me lembre, a extensão de cílios, ela começou com os tufinhos, que eles falam. Que é um pouco diferente do que a gente utiliza hoje. Ainda existem esses tufinhos, mas não é tão utilizado. Não é tão saudável. Mas eram como se fosse um cílios postiço cortado em várias partes.
E aí as profissionais colavam, né, nos cílios e aí ficava por um tempo. O problema é... Vinha um negocinho com uma cola, um negócio que você tirava, não é isso? E colocava, esse não? é o postiço. Ah, tá. Então, parecido com o postiço são os tufinhos, que são vários cílios juntos. Aí a profissional passava na cola e colava... Com cola mesmo. Com cola. É uma cola própria para extensão de cílios. Então, foi assim que começou na minha cidade. E vamos colocar aí uns 10, 15 anos. Cada vez fica mais popular. Sim. Né? Agora, deixa eu tentar entender um pouco o comportamento trend do mercado. Aqui na Inglaterra, você vê as inglesas, por exemplo, né? Principalmente, e fora de Londres, então, cada vez mais. Aí você vai para Liverpool, você vai para Manchester. Toda inglesa tem seção de cílios, não? Mas às vezes tem uns cílios enormes ou não? Tem tem a diferença do tamanho, não tem? Como é que é essa história como é que a mulher escolhe o tamanho dos cílios? Quando a cliente chega para a extensão de cílios, principalmente quando é a primeira vez, eu faço uma anamnese com ela. Então, eu vou avaliar o formato do olho dela, se o olho dela tem canto externo mais baixinho ou mais elevado, se o olho dela é mais profundo, é mais proeminente. Por quê? Na minha clínica, eu tento realmente entregar algo personalizado. Sim. Então, em cima da análise que eu faço do olho da cliente e do que ela busca, eu faço a extensão e entrego o resultado. Tá. Então, eu pergunto, você gosta de extensão de cílios, né? Você gostaria de um cílios mais volumoso, um cílios comprido, médio, curto? Então, elas vão me dizendo mais ou menos o que elas estão buscando ou me mostram fotos também. Tá. E eu tento entregar exatamente o que ela busca. E você não tem, por exemplo, sei lá, se ela vai lá e mostra ou não sabe e você consegue mostrar um simulador com várias formas que pode ficar os cílios ou não? Tem alguma coisa do tipo inteligente assim que você consiga ver como é que vai ficar os cílios e você ver diversas aplicações diferentes ou não tem esse tipo de... Já existe um aplicativo. Inclusive, eu estava estudando sobre ele. Eu ainda não utilizo. Isso é super interessante, não é? Para o cliente ir lá, a mulher ir lá e falar, ó, é assim que vai ficar ou não? Já antecipadamente? Sim. Para ficar dentro da expectativa ou não? Isso não... Não existe. E eu não uso ainda, porque eu descobri esse aplicativo recentemente. Tá. Então, eu ainda não coloquei em prática. Mas já existe. Então, o profissional tira foto e em cima, mais ou menos, do que o cliente pediu, existem opções de cílios que você coloca em cima da foto da cliente e mostra para ela como vai ficar. Sim. Então, já é possível, já existe isso, sim. E afinal de contas, assim, parece que é uma coisa simples, mas não é. E a responsabilidade, porque essa área dos cílios está uma área bem sensível aqui, perto do olho. Um monte de coisa pode dar errado nisso, não? Ou estou enganado? De acidente ou de colocar um material lá de uma qualidade ruim, por exemplo, que pode irritar os olhos. Existe esse tipo de situação também? Tem esse tipo de preocupação na hora da aplicação com a cliente ou não? Ou não tem esse tipo de exposição? Não, sim, existe. Existe, sim. Eu busco sempre utilizar produtos com muita boa qualidade e... Inclusive, eu uso uma tecnologia atualmente, que é a tecnologia de LED. É um pouquinho diferente da tradicional. Porque a cola, ela solta um gás. Esse gás irrita o olho. Se o olho fica um pouquinho aberto enquanto você está fazendo a extensão, esse gás ele puxa a umidade do local, né? E o local mais próximo é o olho. Então, o olho pode ficar mais irritado. Então, para evitar isso, eu mudei um pouco a forma de trabalho e hoje a minha cola ela seca instantaneamente. Então, se a cliente quiser tomar um banho de piscina depois da extensão de cílios, ela pode. Pode ir na sauna, sem não problema. Tem problema. Não. Tá. Mas existe sim essa preocupação com a saúde ocular. As pessoas devem buscar profissionais que tenham esse cuidado. Sim. Referência, saber de onde está fazendo. Sim. E não eu vou fazer isso com qualquer um porque é só uma extensão de cílio, uma coisa simples. Eu estou aprendendo muito aqui agora, essa aula que você está me dando, mas assim, tem um determinado nível de complexidade. Isso aí não é uma coisa super simples de fazer. Agora, às vezes eu leio um pouco sobre esse tipo de setor, mas eu também não sou um especialista, obviamente, né? Não é a área que eu estou muito dedicado, mas
a questão do comportamento do mercado em relação à exceção de cílios, de que parece que alguns anos atrás estava na moda esses super cílios aí, igual eu estou falando das inglesas, né? E agora parece que é um cílio um pouco mais natural. É isso ou não? Tem essa mudança também de comportamento do cliente ou não? Sim, existe. Explica um pouquinho aqui pra gente, qual que é essa alteração no comportamento? Há algum tempo, realmente as clientes buscavam cílios mais volumosos, mais compridos, algo bem pesado. Então, aqueles cílios que ficava bem preto, Sim. o olho bem, bem marcado. E há algum tempo isso vem mudando. Então, hoje em dia, as minhas clientes, elas preferem coisas mais naturais, cílios menos densos, porque elas não querem mais acordar parecendo que vai para festa. Entendi. Elas querem acordar com os cílios bonito, mas algo leve. Parece mais natural, por Exato, exemplo. Não fica uma exato. coisa... Então, Já pensando no dia seguinte. Sim, exato. Então, existe essa mudança de comportamento das clientes, sim. Assim como sobrancelha. Existiu, nos anos 60, 70, as sobrancelhas na moda era bem fininha. Hoje em dia, quanto mais natural, mais grossa, mais densa, mais volumosa, é o melhor. Então, eu acho que é tudo questão de ciclos. Tá. São ciclos. Então vamos falar já que você acabou de falar da sobrancelha, da micropigmentação. O que é a micropigmentação? A micropigmentação é um semi-permanente. A gente não pode falar, muitas pessoas acham que é uma tatuagem, e não é tatuagem. Tatuagem, ela é profunda. Então, é feito de forma profunda. A micropigmentação é algo superficial. Tá. A gente vai trabalhar só na primeira camadinha da pele ali, na epiderme, e ela tem um tempo de durabilidade. Quanto tempo que dura uma É micropigmentação? uma média de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da técnica. Tá, então cada 1 ano e meio, 2 anos, a mulher ou o cliente tem que refazer ou retocar ou fazer novamente se quiser manter, é isso? Isso, porque ela vai clareando de forma gradativa. Então, por ser algo mais superficial, ela tem esse clareamento gradativo. Tá, entendi. Tá, e o que é? É a aplicação de uma tinta? Como é que é essa aplicação? É a aplicação de um pigmento. Não é uma tinta ou não? Eu não consigo... É como se fosse uma tinta, Tá. mas ele é próprio para micropigmentações. Tá, é entendi. diferente, por exemplo, de uma tinta para tatuagem. Tá, entendi. É um pouco diferente. Completamente diferente. Sim, os componentes mudam um pouquinho. Tá. E aí, para qual tipo de utilização que a gente usa a micropigmentação? É só para efeito estético ou é para efeito mais, novamente, de sensualidade, de mercado, de trend, de como a mulher parece? Ou é também para... Quais são as questões, a finalidade principal, as principais que as mulheres utilizam a micropigmentação? Muitas vezes, quando a mulher ela tem pouco pelo, a sobrancelha por si só é uma sobrancelha muito rala, então ela busca uma micropigmentação para ter um realce maior das sobrancelhas. Pessoas que passaram pelo câncer, muitas pessoas perdem o pelo completamente. E quando volta muito mais espaçado. Então, a gente trabalha também essa parte da reconstrução das sobrancelhas. Tá. E A reconstrução. sim. Tá. E aí, talvez, por último, só para a gente poder acabar essa análise dos seus serviços, né, com um pouco mais de profundidade, para que a audiência entendeu também, aprenda, a questão da harmonização facial. E aí, então, o que é a harmonização facial, né, genericamente? O que é isso? A harmonização facial é você devolver a volume, densidade em áreas que você perdeu com o passar do tempo. Perdeu como? Perdeu, vou te explicar. Muitas pessoas acham que a harmonização facial é mudar o rosto que você tem, mudar suas características. E não é isso. Sim, infelizmente, muitas pessoas pensam isso pelos exageros que existem hoje. Mas, a partir dos 25 anos, nós passamos a perder colágeno, perda óssea, nossa musculatura fica frouxa e nossa face, né, nossa pele, perde também flacidez. Entendi. Tipo, suga, né? Sim. É como
como se sugasse mesmo. Isso é. E gordura também, porque o nosso rosto ele é feito por... são bolsinhas de gordura. Então, essas bolsinhas de gordura, elas vão secando. E é quando a gente perde parte de pré-maxila, perde a parte da olheira, têmpora. Então, a harmonização facial vem para devolver o que você tem de belo. Sim. Então, dar um preenchimento, preencher aquilo que perdeu, para que a pessoa se sinta mais jovem. Uhum. Isso tem a ver com rejuvenescimento também ou não? Ou tem, né? É rejuvenescimento. Sim, é um rejuvenescimento. E aí o que vocês fazem na prática para poder manter ou fazer essa harmonização facial? O que você faz? Tudo é feito de forma personalizada. Então, a gente nós avaliamos o cliente, vê se, por exemplo, sua pele ela está com flacidez, se você precisa de um bioestimulador de colágeno, porque não é só você preencher. Não adianta você preencher vamos colocar assim, uma sacola. Se você só coloca as coisas dentro da sacola de forma aleatória, às vezes ela fica meio frouxinha. Fica. Se você preenche uma face que ela não tem estrutura, que ela não tem colágeno para segurar, só vai pesar ainda mais a sua pele. Uhum. Então pode dar aqueles resultados que ficam um pouco mais caídos, não tão definidos como a pessoa desejava. Entendi. Então, para a gente evitar isso, nós trabalhamos com bioestimulador de colágeno, trabalhamos com a Ultraformer, que é a máquina que eu te contei que eu comprei. São máquinas a maior parte ou não? O Ultraformer é a máquina. O bioestimulador de colágeno, ele é algo injetável também. É um injetável, então? É um injetável. É um injetável que vai trabalhar durante 6 meses dentro do seu corpo, dentro da sua pele, ajudando a melhorar o subcutâneo da sua face. Tá, entendi. Não tem alguma coisa a ver com estimular alguma coisa? Sim, ele estimula... Estimula colágeno, estimula as coisas da cara, é isso? Isso, ele vai estimular colágeno, ele vai fazer com que as elastinas... Vou falar de uma forma mais fácil. Claro. Vamos ver se eu consigo entender alguma coisa. Ele vai criar um subcutâneo embaixo da sua pele. Entendi. Ele vai criar como se fosse Entendi. Entendi. Entendi porque eu sou engenheiro civil de formação, né? Então, na minha cabeça já vinha aquele negócio lá, sabe, do fluvial ali de baixo, em cima da terra. Exatamente. Então, é o rio embaixo da terra, né? Isso. Engenheiro civil, vem isso aí na cabeça. É isso aí, você faz aquela máscara por debaixo ali. Isso. E aí você tem que ficar mantendo aquilo ali ou não? De quanto tempo? O bioestimulador de colágeno, dependendo de como a pessoa está, né, a pele da pessoa está, a gente faz um protocolo com 3. E após isso, ela vai fazer novamente um bioestimulador de colágeno depois de 1 ano. Então, após a gente dá um boom de colágeno na pele, ele só tem que fazer uma ampola, né, uma sessão a cada 1 ano, para manter. A harmonização é a mesma coisa. Nós fazemos a harmonização hoje, a harmonização é uma construção. Tá. Então, nem sempre você vai sair com o rosto como você deseja. Vai demorar algumas aplicações para poder chegar no resultado. Exatamente. O que acontece se separar? E se separa no meio do caminho? O que acontece se separar? Simplesmente você vai ficar com o resultado que você tem e aos poucos esse ácido hialurônico ele vai sendo reabsorvido pelo seu corpo. E vai embora e volta para onde você estava antes, sugado. Então, se você fizer, você rejuvenesce e suga, rejuvenesce. Exato. Tem gente que fica nessa situação de vai e volta, ou todo mundo que começa lá, por exemplo, a harmonização fica lá e fica para sempre. Como é que é isso aí? Repete o cliente? Ou tem muito que vai, começa e depois para, não faz? Como é que é essa questão do hábito do cliente, do comportamento? Porque tem que manter, né? Sim, tem que manter. Mas é muito difícil o cliente fazer uma primeira vez e não manter. Porque ele vê o que é bom. Ele vê o resultado, ele gosta. Ele vê o resultado. Então, ele não vai querer voltar naquela primeira foto que é de quando ele chegou na clínica. Então, a cada ano, nós fazemos o retorno dos clientes para ver o que precisa ser feito, porque a reabsorção é uma média de 30% da quantidade de produto que você colocou em 1 ano. Então, vamos dizer que eu use 10 seringas, 10 ml no seu rosto hoje. Daqui 1 ano, eu vou precisar em torno de
3 ml, 4, apenas para colocar em pontos estratégicos que foram reabsorvidos. Ah, que legal, que maravilha. Obrigado pela explicação. Vamos falar um pouco sobre precificação, né? Um pouco. Definição de preço, por exemplo, de serviço. Quem define o preço? É você com a sua estrutura? O mercado também ajuda a citar um pouco qual que vai ser o preço médio do mercado? Como é que você precifica? Normalmente eu faço uma pesquisa no bairro onde eu estou, né? Na área onde eu estou. Porque não adianta eu colocar algo muito abaixo e nem muito alto. Sim. Senão eu fico fora, né? Então, eu fico fora se é muito alto e se é muito baixo eu não tenho... Você vai trabalhar de graça. Exatamente. Né? Então, e tem muito profissional que não entende isso. Ele abre a empresa, ele acha que ele já entra com o preço lá embaixo, achando que ele vai conseguir um monte de cliente, depois ele vai ter uma dor de cabeça pro resto da vida, porque é difícil. É muito difícil, sabe? É isso. As pessoas, eu acho que elas têm tanto medo de não conseguir ter clientes que elas vão abaixando o preço. Joga lá embaixo. E aí, nós que estamos com o preço dentro da linha, ali dentro do esperado, as pessoas acham que é muito. Mas é porque elas estão comparando com a pessoa que está lá embaixo, que não está tirando quase nada. Nada. E não é só tirar nada. Não tirar nada é a mão do profissional, aí talvez, é a experiência, é onde que você está em Canário Wharf, cada um está num espaço, né? Não estou comparando nada com nada, estou dizendo a situação mercadológica, como é que você calcula o preço. Mas você tenta ficar um preço que é um preço justo do mercado e compensatório para você e para o cliente. É isso. Exato, exatamente. E cliente fica fazendo comparação? Tem muito cliente que compara, não compara? Ou como é que você... Compara com outros profissionais ou com fica valor? Fica comparando com o não profissional. Compara valor ou não? Ou tem essa situação ou é errado? Tem. Só que eu tento mostrar o valor do meu trabalho, porque não é preço, é valor. Por exemplo, é isso aí. A minha harmonização, eu uso bons produtos, eu faço muitos cursos, então eu invisto na minha carreira. A parte de extensão de cílios, o meu cílios, ele não é um cílios dos mais baratos. Sim. Mas a minha extensão de cílios, ela dura de 5 a 6 semanas sem a pessoa precisar fazer manutenção. Não, com certeza. E o risco também, né? Porque você pode ir num profissional, numa clínica, alguém que não conhece, e no final você tem um resultado desastroso também. Exatamente. Tem isso também. Então, não? é sobre valor. Entendi. Vamos falar um pouco sobre finança ou funding, né? A gente tem a sua história, uma história brilhante, porque você diz, pô, vim para cá com 200 libras e dali eu consegui chegar e montar minha clínica em Canário Wharf. É excepcional isso. Minha pergunta para você é, como é que você vem financiando esse crescimento seu da empresa? Assim, é guardando dinheiro da empresa? É dinheiro externo também? É empréstimo? Como é que você financia essa expansão do negócio, do crescimento? Só para eu entender um pouco. Foi guardando mesmo, guardando o dinheiro. Não fiz empréstimo em momento algum. E um pouco do valor, a minha mãe investiu em mim. Depois dos 200 ou depois dos 200? Depois dos 200. Acho que ela viu que começou a dar certo. Então ela fez um betting lá, ela fez ela fez um manage betting lá, não? Sim. Ela fez o hedge lá, ela deu 200 pau, aí ela foi agora e ajudou. Não? Sim. Testou o mercado. Ela testou, ela viu que estava dando certo, ela falou, agora eu vou Agora eu vou apostar. Sim. Então ela me ajudou com algumas coisas e isso, mas basicamente foi através de organização financeira mesmo. Eu organizei, eu sempre guardo uma parte disso do meu salário, né? Do que entra na empresa, para caso estrague alguma coisa, para manutenções e para crescimento também. Crescimento e fundo emergencial. Exato. Não, eu falo isso aí direto no canal para os empresários, eu dou sempre essa dica, sugestão, eu falo, gente, você vai querer empreender, guarda dinheiro, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você tem que ter dinheiro de meses e meses da despesa na conta bancária, porque você vai precisar, você vai crescer no futuro, você vai precisar reinvestir, mas é difícil, tem muito empresário que não segue esse tipo de conselho e vai, nos primeiros meses começa a ganhar dinheiro, já gasta todo o dinheiro, quando precisa não tem, quebra, e aí fala, mas é porque eu tive falta de sorte, não fui sortudo, é tudo uma questão de hábito e também de saber fazer a coisa corretamente, gerenciar o negócio corretamente. Você não acha que é bem por aí? Sim, é bem isso mesmo.
Deixa eu explicar um pouco, talvez a audiência que já conhece é bem genérico, né? Eu sempre gosto de usar essa linha de raciocínio, mas a empresa já tem vários estágios de crescimento, né? Você começa lá o início, sobrevivência, igual você começou lá em casa, testou, tudo mais, domicílio, foi para a clínica, foi passo a passo, teve essa sala que você alugou durante determinado tempo. Depois tem a fase de crescimento, que a empresa começa a acelerar, começa a vir um monte de clientes, aí você começa a ter outro tipo de problema igual você teve, que é atender cliente, sobre meus procedimentos, meu processo, meu modo de operação, como é que eu vou atender, como é que eu vou dar o pós-venda e os outros trabalhos administrativos que vem junto também. Administrar o caixa, questão financeira, questão de atendimento, tudo isso aí. Então, tudo isso aí vem na fase do crescimento também, depois da fase da maturidade, que é quando você já está estabelecida, está mais tranquila. Em que fase você acha que está a tua empresa? Você acha que é início, sobrevivência? Você acha que é crescimento ou maturidade? Eu estou no crescimento. Total, não? Total. Porque você está em empresa, você montou a Harmony em 2020, não é isso? Que eu mudei para Canary Wharf foi em 2024. Tá, então vamos dizer que 2024 foi. Então você está agora no começo da curva de crescimento, então. Sim. Né? O início de sobrevivência você já passou. A fase do sufoco. Sim, dos 200 conto e tal, você passou. Agora hoje em dia, tudo que está dentro da clínica está pago. Eu não tenho parcela de nada, então hoje o que entrar é para eu conseguir organizar e fazer com que a empresa cresça. Sim, então qual que é o seu maior desafio hoje que você está na fase de crescimento da empresa? Olha, saber ser empresária. O que é saber? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Só para eu entender um pouco. Eu acho que eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. E eu não fui preparada para saber lidar com essa parte burocrática. Uhum. Então, eu acredito que eu estudo muito, mas eu preciso sempre estar em busca de conhecimento para não só entregar um resultado para o meu cliente, mas para organizar a empresa de uma forma que ela ande. Talvez já começar a departamentalizar, pegar uma pessoa administrativa para ajudar a administração e no financeiro. E você já está nessa fase já de contratação, não está? Ou como é que você está? Você está um pouco antes, só para eu entender. Estou um pouco antes. Tá. Ainda não estou na fase de contratar, mas eu estou chegando ao ponto de precisar. Que aí chega uma hora que não tem jeito. Bate na porta e você precisa contratar pelo menos, sei lá, qual que é aquela posição, né, aquelas tarefas que você mais precisa e aquelas que você menos gosta, né, que tem isso também, né, e você também não quer colocar a mão ou que vai te levar a maior parte do seu tempo para você dedicar onde você mais gosta de fazer, aí é a contratação para poder fazer o crescimento. Lá na Harmony você tem espaço, né, para crescimento ou não? Para poder abastecer esse crescimento aí, para ele ser sustentável? Ou você acha que você vai ter que dar mais um outro passo ainda se você quiser ficar um pouco maior, só para eu entender? Eu vou ter que dar outro passo. Porque hoje eu tenho espaço limitado. Limitado para o que eu vivo hoje. Tá. Mas eu já estou lá olhando para frente. Então, você já pensa nisso, então? Já penso. Não sei se é um futuro próximo ou um futuro médio, né, a longo prazo, mas eu sei que eu vou precisar me mudar novamente, porque não vai suportar. O que te decide, o que talvez seria o que vai fazer te decidir fazer isso? Para você mudar? Quando você fala, se eu planejo agora o crescimento, eu vou ter que mudar, por exemplo, um espaço maior, uma clínica maior, se eu quiser ir lá. Porque também tem gente que não quer chegar lá, tem gente que quer ficar do jeito que está, que também não tem nada de errado. Né? Cada um tem a sua situação, tem os seus objetivos, né? Porque tem muita gente por aí que fica vendo a ideia de que não, porque você tem que crescer igual um maluco, porque é isso, porque é aquilo lá. E aí ele vende isso aí como uma receita para o sucesso e às vezes a receita para o fracasso. E né, você tira a pessoa, o empresário de uma situação confortável e coloca ele no meio de um monte de vespa lá e a coisa não funciona. Então, o que eu queria dizer para você é o que você acha que vai ser o momento, o que vai ser o tipping point, o que vai te indicar para poder falar, agora eu vou para um espaço maior? A partir do momento que a minha agenda estiver cheia ao ponto de eu não conseguir dar conta. Sim. E aí eu sei que eu vou precisar contratar uma outra pessoa, por exemplo, para me ajudar com os procedimentos e com a parte administrativa. Tá, então hoje você tem que se dedicar nos dois. Sim. Você não tem ajuda de quem te ajuda na questão administrativa. Não. Minha mãe me ajuda. Ela faz uma parte, então assim a gente se divide. Afinal de contas é a tua sócia, né? Ela é minha sócia. E ela me ajuda. Nós temos uma menina que trabalha só na parte do celular.
Então, ela responde as mensagens, isso já ajuda muito, mas ela é... Remota. Não, Ela é que é remota. super normal hoje em Que dia. não necessita ela estar ali, é só responder mensagem. Não, eu vi um vídeo agora nos Estados Unidos, lá em Nova York, lá, o caixa da onde vende hambúrguer, hamburgueria, tal, tudo com uma tela assim de, sabe, de teleprompter, e ele vai lá, ele pede, não pede mais pro caixa, ele pede pra, entendeu? Pro remoto lá, que tá não sei aonde, pra fazer o pedido pra poder pedir onde a gente chegou. Meu Deus. Então nada de errado, você tá, mesmo sistema, ela tá lá fazendo trabalho remoto. Sim, e aí isso já ajuda muito, porque se eu estou atendendo, eu não consigo responder mensagem. E é ruim você deixar cliente esperando muito tempo para você responder. Não, com certeza, isso aí é uma coisa horrível, assim, não sabe? Não gosto. Então eu falo até para ela sempre responder de prontidão, porque não é legal. Não. Não, e acontece bastante. Eu conheço muito profissional, eu tive muitas experiências, por exemplo, de profissional de serviço, não só na área de estética, mas em outros serviços, que acontece isso. Você escreve alguma coisa, não sei o que, não responde porque o profissional ou os profissionais estão ocupados, tal, e aí vai te escrever não sei que hora à tarde. Sim. E o cliente às vezes quer a resposta o mais rápido possível porque ele quer se planejar, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. É importante isso. É até uma forma de você perder venda. Sim. Porque às vezes a pessoa quer uma resposta rápida, e se você não responde, ela vai procurar outro. É isso aí. Então, existe essa menina que faz a parte do telefone, e parte mais administrativa eu faço. Vamos falar um pouco sobre foco versus diversificação, que é um tema super polêmico assim, para empresários de todos os estágios. O que está no início na sobrevivência, início da empresa, do crescimento, maturidade, né, e declínio e renovação. Tem muito empresário, por exemplo, que começa a empresa logo no começo e já começa a dar tiro para todo lado. Quer dizer, faz uma diversificação absurda, perde o foco e no final não consegue construir nada. O que você acha disso? Você acha que é interessante, no seu caso, por exemplo, você foca em serviços que você já faz, que você é especialista nisso e você não abre o leque para muitos serviços. Você acha que isso aí não é um dos motivos de que você está tendo sucesso no seu salão ou não? Olha, para falar a verdade, eu considero que eu tenho um leque até grande. Tá. Mas eu acho que o importante, independente da quantidade de serviços que você oferece, é você se especializar o máximo que você pode em cada um para você entregar o melhor para o cliente. Tá. Então, não adianta você fazer muito, mas não entregar nada em nenhum. Sim. Ou entregar meia boca. Entendi. Estou de acordo, mas se você aplicar, por exemplo, um Pareto lá, por exemplo, sei lá, 80% do seu faturamento, por exemplo, vem de 20% dos seus serviços. De todos esses que você, né? A gente mencionou aqui já, aqui nessa conversa aqui, quais são os serviços que você mais faz, por exemplo. Hoje, sessão de cílio, micropigmentação e harmonização facial. Esses três são seus carro-chefes. Então, são 3 serviços que são os carro-chefes, não é isso? Que você faz desde o começo. Sim. Então, quando você começou, você não quis fazer tudo. Depilação, manicure, tudo. Manicure ou não, estou enganado. Eu fiz tudo. Você fez tudo e de onde vem então essa sua especialização nesses 3 serviços que a gente mencionou? Foi conforme a busca do cliente. Então, as especializações que eu tenho e que são o carro-chefe hoje são as que eu mais gosto de fazer. Mas coincidiu com ser o que o público mais procura. Tá. Então, eu fui me especializando cada vez mais nessas áreas, porém, eu ainda faço alguns outros procedimentos, porque eu ainda sou sozinha. Tá. Então, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir e vou focar no que é o carro-chefe da minha empresa, e esses outros serviços eles vão ser terceirizados. Sim, aí vai ter que subcontratar para outras profissionais que vai fazer o trabalho. Exato. É isso, praticamente. Sim. E aí, gente de confiança, né? Porque você tem que trazer gente para somar. Porque na prestadora de serviços, às vezes você traz gente que, ao invés de somar, diminui, né? Tem muito disso também. Você traz a pessoa para comer a pizza, ela já entendeu? Para preparar a pizza, ela já leva fatia, entendeu? Nem acabou a pizza, ela leva fatia. Sim. Tem que tomar muito cuidado nisso aí também, ter contratinho, tudo certinho. Vamos falar um pouco sobre o seu plano para o futuro, aí, a curto, médio e longo prazo. O que você está esperando nos próximos anos aí? Olha, eu espero que a Harmony ela se estabeleça
passe dessa fase de crescimento e consiga se estabilizar ao ponto de eu conseguir colocar uma outra pessoa e conseguir ter um pouco mais de tempo para mim. Tá. Porque a gente acaba, até conversamos antes, a gente acaba doando muito o nosso tempo e aí às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da gente. Sim. Então, eu já tenho tentado mudar isso um pouco por saúde, mas ter um pouco mais de liberdade. Continuar ganhando bem, porém tendo um pouco mais de liberdade e a empresa conseguindo fluir sem que eu precise sempre estar atrás do procedimento. Sim. Tem que ter paciência, não? Ah, com certeza. Porque esse caminho é um caminho, a jornada do empresário, geralmente tem as suas exceções, mas é um caminho longo. Tem gente que a gente entrevista aqui que já conhece o caminho, tem gente que é 10 anos, 15 anos, 20 anos, 13 anos, 10 anos. Ó, eu não conheço nenhum caso com menos de 8, 9 anos, para te falar a verdade. É um caminho longo para chegar, sabe, nesse objetivo aí de ter mais tranquilidade, tem alguns funcionários, subcontratado, a coisa está funcionando, a empresa está estabilizada, sabe? E é muito trabalho, muita dedicação, horas e horas e horas. Horas dormidas e horas não dormidas, horas trabalhadas e horas não dormidas, né? Às vezes preocupado no dia de amanhã, como é que vai ser a empresa, o que vai acontecer, tem um cliente, não tem um cliente. Fora aqueles fatores externos que a gente não controla, né? Vem uma crise econômica do nada que a gente não... Vem um Brexit aqui no Reino Unido, vem um Covid que a gente não espera, e tem tudo isso que são, né? São esses grandes fatores, desastres ou fatores externos que a gente não consegue controlar, né? Sim. Você teve uma situação, né? Eu não sei se da onde quem me contou, se não tirei essa informação, mas você teve uma situação que você teve que voltar para o Brasil durante alguns meses e quando você voltou, os clientes foram embora, uma situação... Me conta um pouquinho aqui essa situação. Foi um dos seus maiores desafios, não? O que aconteceu? Em 2023 eu precisei ir ao Brasil para resolver algumas coisas e eu precisei ficar 5 meses por lá. Eu até deixei 2 pessoas para fazer a extensão de cílios, sobrancelha aqui, só que grande maioria das minhas clientes queriam fazer comigo. Ou seja, elas não voltaram para fazer com as pessoas que estavam lá, a grande maioria. Só que eu não sei onde eu estava, que eu pensei, não, eu vou voltar para Londres. Vai estar tudo normalizado. Vou voltar a atender e tal. E eu trabalhava assim, cerca de 10 a 12 horas por dia, todos os dias. Então eu estava num pique muito acelerado. E eu achei que eu ia voltar e estava tudo certo. Eu cheguei e eu simplesmente perdi assim 90% da minha clientela. E aí, você ficou desesperada, você falou, e agora? Vou recomeçar do zero? Foi o que eu pensei. E elas voltaram ou não? Muitas voltaram, algumas eu perdi mesmo, mas muitas voltaram. Mas foi um processo. Eu sofri emocionalmente com isso, porque não era algo que eu estava esperando. Então eu levei um baque. E eu pensei, vou ter que começar de novo. Só que eu só não comecei de novo porque eu já tinha algo estruturado. Eu já tinha um lugar e tudo. Mas cogitei, inclusive, a voltar para atendimento a domicílio por medo de não conseguir reestruturar a empresa. E pagar as despesas fixas e tal, Exatamente. E pagar aluguel, pagar tudo. Você falou, agora, meu. Exato. Agora eu tô com esse barco aqui andando e não tem tripulante. Mas como é que eu faço? Foi bem... Difícil? Foi bem difícil essa época. Mas depois as coisas foram se organizando, se ajeitando e aos poucos foi aumentando. Só que depois eu comecei a ver o lado bom daquilo. Porque a gente tem que tentar melhorar um pouco a situação, né? Se você ficar só pensando no ruim, não vai. Aí você não faz nada. Aí não vai. Você não consegue evoluir. Então, eu pensei, o que eu posso fazer enquanto eu estou com esse tempo? Eu comecei a estudar. Comecei a fazer especializações que eu queria ter feito antes, que eu precisava fazer para me certificar aqui. Na área de estética também. Na área de estética. E eu não tinha tempo para fazer. Então, Deus me deu tempo que eu precisava para estudar, para me especializar, para depois as clientes irem voltando. E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Elas foram voltando, as coisas foram se encaixando no lugar. Os cursos foram acabando, as clientes foram voltando e hoje em dia já voltou ao normal. Mas isso acontece direto na fase, no crescimento da empresa ou na jornada da empresa, sabe?
dá às vezes essas bagunçadas, incansáveis. Quantas vezes empresa que eu participei, por exemplo, sei lá, da dia para a noite foi um monte de funcionário, gente do time que era super importante e tal, foi embora, e aí vai embora com metade da empresa, isso, aquilo lá, fora as outras situações que a gente já conversou aqui de mercado. É super normal, assim, e aí tem que estar super amadurecido para poder, sabe, aguentar esse tipo de situação. Hoje em dia, depois de tantos anos, no meu caso, eu já tô tão acostumado que para mim é normal, sabe? É o dia a dia, vai acontecer, é natural, mas é aquelas situações que a gente tem que passar por cima e focar no positivo, sabe? No trabalho, levantar a cabeça, que as coisas se enquadram novamente, se organizam e aí vai, entendeu? Isso que eu achei interessante. Sim. E a porta vai abrindo, sabe? Você dá, às vezes, para você sobe assim, né, um nível, aí você dá aquela caída, depois você sobe, caída. Você faz assim, ó, sabe? Para chegar lá, passo a passo e as coisas vão acontecendo, sabe? É natural isso aí, não tem outro jeito. Né? E sua mãe, ela tá no Brasil ou ela te ajuda aqui? Ela tá aqui agora. Ela tá te ajudando. Então agora ela veio, então antes ela era sócia investidora, agora ela é sócia participante. Ela tá aqui, então ela vai pra clínica, fica comigo. Te ajuda lá? Me ajuda. Ah, que bacana. E é bom? Como é que é esse relacionamento com Nossa, a gente se dá super mãe e bem. filha no negócio? A gente se dá super bem. Obviamente a gente tem os momentos de tensão, mas a gente fala, é muito engraçado. Porque em um dia a gente às vezes passa por vários sentimentos. Às vezes a gente tá conversando rindo, daqui a pouco a gente tá chorando, daqui a pouco a gente tá brigando e aí a gente já tá se abraçando. Então, assim, normal de mãe e filha, essas coisas, mas assim, no geral, nós nos damos muito bem. Então, é muito tranquilo. Isso é ótimo, né? Não, até porque se não desse bem, ela não ia trazer nada para te ajudar aqui, ela só ia te atrapalhar, né? Obviamente. Aí ela vai lá, te dá o funding, vira sócia, pô, e aí vem para acabar com a sociedade? Não, aí não. também não dá, né? Aí não ia funcionar de jeito nenhum, né? E aí, por que você escolheu o Canary Wharf? Tem algum motivo específico ali ou não? Nesse local, nessa área? Eu gosto muito da área. E quando eu estava ainda atendendo a domicílio, eu às vezes passava por Canary Wharf para pegar o metrô. E eu sempre passava pelo bairro e pensava, um dia eu quero ter uma clínica aqui. Então era o meu sonho ter uma clínica em Canary Wharf. Então você já visualizava isso? Sim. É o poder da visualização. Você falava, eu vou ter uma clínica lá um dia, Sim. até que o dia você for lá e abriu a clínica. Foi. Também é mais próximo da minha casa, obviamente. Então, porque eu não queria perder muito tempo em transporte. Então, eu busquei áreas que ficassem mais próximas, até porque a minha clientela acaba sendo mais da área ali. E tá lá a sua clientela mais naquela área ou não? Pior que não. Eu tenho algumas clientes de Greenwich, eu tenho cliente de Bromley, que é um pouco mais para baixo. Então, não é necessariamente de Canary Wharf, mas assim, do entorno. Tá. Fica bom e é um local de fácil acesso. Porque tem a Jubilee, tem a Elizabeth Line, tem o DLR. Então é de fácil acesso para os clientes chegarem até mim. E ali é super, tem muito traffic foot também ou não? Tem muita gente, né? Muito movimentado ali ou não? Sim. Mesmo depois do Brexit e do Covid também, que deu essa diminuída, enxugada, ainda está muito, muito viva aquela área ali, não? Sim, com muita gente. Bem movimentada. Bem movimentada. E você tem muito brasileiro que vive ali também ou não? Os seus clientes são mais brasileiros ou não? Você tem cliente de tudo que é nacionalidade? Hoje, a minha clientela ela é 70% brasileira, 15% a 20% latinas e o restante são outras nacionalidades. E aí, obviamente, se é latina e vai lá, fala espanhol, fala... Dá para entender ou não? Eu falo. Eu sempre gostei de estudar espanhol. Estudei medicina no Paraguai, então eu já tinha... Você pegou lá? Então eu aprendi, eu já falava um pouco de espanhol e minhas clientes mesmo me ajudam muito. Então, às vezes quando eu não sei, eu pergunto e eu fui evoluindo o meu espanhol. Tá, entendi. E o paraguaio fala um espanhol super legal, meu. Não, sério, às vezes eu comparo, porque eu fico entre Londres e Espanha, né? É diferente. E aí eu aprendi muito nos últimos anos aí, melhorei muito meu espanhol com o castelhano, o espanhol lá, né, da Espanha. Mas antes disso eu tive muito contato com muito empresário
Paraguai, Uruguai e Argentina, e muito Paraguai. E a forma que eles falam o castelhano é bem diferente, assim, parece um português do interior, assim, sabe? Sim, Né? Não é isso? bem isso. O espanhol do Paraguai é um espanhol, sei lá, do interior, né? É. Português do interior, assim, fala bem puxado, assim. Sabe o que me chama a atenção aqui nesses 20 anos que eu empreendo e conheço, enfim, um empresário brasileiro aqui na Inglaterra? A quantidade de bons profissionais que tem na área de estética, na área de beleza, dentistas, médicos, na área de saúde. Eu estou impressionado, assim, eu acho... É uma das coisas que eu sinto, assim, de uma certa forma, até orgulho de ser brasileiro, de ser estrangeiro, o que eles chamam de imigrante aqui fora, e não é só aqui, tem brasileiro em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos um monte, e é um monte de profissional bom, assim, sabe, que não só são bons profissionais, dedicados, trabalhadores, né, super proativos, mas que fazem uma diferença enorme em várias áreas. A área de estética, dentista, médicos, enorme. Na área de logística, os brasileiros dominam a área de logística em vários países, assim. Isso dá um orgulho de ser brasileiro aqui fora, sabe? Uhum. Você não acha que tem um negócio desse ou não? Sim. Você sente, às vezes, esse tipo de sensação ou não? Sinto, e eu vivo isso. Porque esses dias eu estava na clínica e tinha uma menina passando e ela é da África. E ela ouviu eu conversando em português. E ela me chamou e perguntou dos meus serviços, marcou de fazer uma micropigmentação, ela não tinha nem visto, ela não viu o meu serviço. Só que ela falou assim, você é brasileira e a gente sabe que brasileiro é muito bom em estética, então eu vou fazer minha sobrancelha com você. E aí, me conta um pouquinho sobre os pilares de marketing que você utiliza lá na Harmony, né? Que tipo de iniciativa de marketing você usa? É Instagram, é Facebook, é boca a boca 100%, esses grupos? Como é que você faz a propaganda do seu centro? Eu uso de tudo. Uhum. Uso o Facebook, uso o Instagram, tem um website agora, o Google, meu negócio, que é muito importante para profissionais daqui, porque as pessoas buscam muito pelo ainda serviço. Vai lá no... Tá. Sim, ainda mais pessoas de outras nacionalidades. Tá. Elas procuram pelos reviews. Tá, mas aí em várias línguas, não? Sim. Em inglês, Sim. né? Em inglês, tá. Uhum. Ou em micropigmentação em português, mas as outras línguas também. Sim. Tá. Então, muitas clientes de outras nacionalidades chegam para mim através do Google Business. Uhum. Que elas, eu vi os reviews, eu gostei e vim conhecer seu trabalho. E uso também uma plataforma de agendamentos que chama Treatwell. Eu já ouvi falar. É muito boa. Porque eles têm o volume, né? Eles têm o flow, né? Sim. Então, mesma coisa. Busca ali no aplicativo, sei lá, micropigmentação em Canary Wharf. Uhum. Aí eles já colocam a localização e vai mostrar os estabelecimentos que tem o serviço. Eles cobram como, esse pessoal da... Tem duas formas. 20% ou 30%, depende do pacote que você fecha. Meio alto, hein? Não é? É alto. Mas é só no primeiro agendamento. Tem os próximos? Então, por exemplo, você agenda comigo pelo Treatwell pela primeira vez. Eu vou pagar para o aplicativo 22,5%, porque tem aqueles 2,5% de imposto. Então, é 22,5%. Da próxima vez que você agendar, se você agendar pelo Treatwell novamente, eu só tenho que passar 2,5%, que é o valor da taxa. Então, eu só vou ter que pagar 22,5% de novo sobre o seu agendamento quando fizer 1 ano. Tá. Então, se daqui 1 ano você fizer um agendamento, eles vão cobrar 22,5% porque você fez aniversário na minha clínica. Caso contrário, quanto que é durante o ano, então? 2,5% fica nos 2,5%. Exatamente. Não, mas aí é justíssimo. Não, aí é aí muito 2,5% é comissão de câmbio, de taxa de banco, é 2,5%. Só o primeiro agendamento que é 22,5%. Porque eu tenho super... como eu vou te explicar? Eu não gosto muito dessas plataformas, senão que eu não gosto. A gente é obrigado a utilizá-las, afinal de contas elas dominam o mercado, mas eu acho super exploratório, assim, sabe? São predadores do mercado, eu acho. Essa é a minha opinião como empresário. Pô, você tem lá vamos colocar qualquer serviço, qualquer plataforma que te cobra 20%, 30%, quando a sua margem é 40%, por exemplo, no retail, ou quando a sua margem sabe, a comida, às vezes a margem na área da comida, sei lá, é 20, 25 que seja, né?
pré-tax, aí eles vêm e querem cobrar 25, quer dizer, eles deixam zero de margem para o empresário. Eu acho uma sacanagem, sabe, absurdo isso aí, eu acho. É a minha opinião, sabe? Não, eu concordo. E eu torço pra caramba que venham outras plataformas aí para poder competir em cada setor e elas venham price cutting, colocando o preço para baixo para poder competir, para poder ser uma coisa que seja razoável e que vale a pena, sabe? E que não seja uma coisa predatória, né? Sim, com certeza, porque já pensou se eu tivesse que pagar 22,5% em cada procedimento e os procedimentos altos Não tem margem. come Meu. muito valor. Ah, não, aí não tem margem, né? Então, por ser apenas no primeiro e ser uma forma de pessoas da região conhecerem a minha clínica, eu mantenho o Treatwell, porque eu recebo bastante cliente dali também. Mas não é o maior local, sabe? Não é o maior... Isso aí mata. Eu tive um negócio no passado que dependia 90% na época, não sei nem se tem ainda, meu, Groupon. Já ouviu falar nisso? Já. Groupon. Meu, matava o negócio, meu. Matou o negócio, meu, entendeu? Eu, se eu soubesse, tivesse entendido bem aquele setor e soubesse que eu estava entrando como sócio numa empresa que dependesse 90%, 80% do Groupon, eu não tinha nem entrado. Caramba. Mas eu não sabia, eu não tinha feito a minha due diligência corretamente, entendeu? Então acontece, a gente vai aprendendo. Em 20 anos a gente vai tomando porrada e vai subindo, a gente vai... Não comete mais o mesmo erro que a gente cometeu anteriormente e a gente vai progredindo e melhorando, sabe, como empresário. Fala uma coisa para mim, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a clínica, a Harmony, como é que faz para entrar em contato com vocês? Eu tenho 2 Instagrams, na verdade, porque eu dividi o Instagram de procedimentos de beleza e os procedimentos estéticos. Tá. Então, hoje, o Rafisa Stephanie são os procedimentos de beleza e o Harmony Beauty Aesthetic os procedimentos estéticos, os injetáveis. Para dar uma ênfase para as duas áreas, porque antes ficava muito de um, pouco de outro, então eu preferi separar. Então, esses são os 2 Instagrams, o WhatsApp, e nós temos nosso website, harmonybeautyaesthetics.uk. Que bacana. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer Rafisa Stephanie por aceitar o convite aqui para explicar um pouquinho como é que você começou uma estética, uma clínica com 200 libras, né? Quer dizer, é uma de 10 mil o que você conseguiu atingir até o momento. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho, sucesso, passo a passo, como você falou, você vai chegar lá, eu acredito no seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a minha empresa, sobre a minha história e poder, de alguma forma, mostrar que é possível pessoas, né, sejam brasileiros ou outras nacionalidades, de fazer diferença em outros países. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado novamente, Rafisa. Gente, ficamos aqui novamente, uma conversa com o Rodolfo Basílio, hoje com Rafisa Stephanie, da clínica Harmony, né? Lá em Canary Wharf, para você conhecer um pouco o trabalho dela, uma empreendedora de sucesso que fez tudo corretamente, está seguindo as coisas passo a passo, com organização, com trabalho duro, que não tem outro tipo de segredo para você conseguir montar e crescer um negócio com sucesso. Não tem atalho e não tem receita mágica. É muito trabalho, é muito planejamento e tem que passar por cima dos desafios. Obstáculos vão acontecer, mas a gente tem que passar por cima e continuar trabalhando. Ficamos por aqui. Um grande abraço, Rodolfo Basílio.